Estúdio 87.9 FM. A Rádio 87.9 em Poços de Caldas. Sintonize Estúdios 87.9. Jesus entra na sua casa. A alma está cansada, o Senhor promete descanso para vossas almas. Um trabalho muito importante que o Gerinho faz, que é o podcast, né? 1 milhão de glória. Enquanto nós adoramos, Deus opera sinais, milagres e maravilhas nas nossas vidas. Agora já vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido pastor Misael. Ele quer ser o Senhor da sua casa. Tinha de realizar um milagre. Podia se locomover, não podia fazer os afazeres da casa, mas Jesus chegou. Estava deitada, com febre. Que Deus continue abençoando o diácono Ismael, pastor Luizinho. Se Jesus entrar em uma casa, ele vai fazer um grande milagre. Amém. O Jesus que entra em casas vai entrar na sua hoje. Amém. Glória a Deus. Agora já vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido pastor Misael. Queridos irmãos, a paz do Senhor, alegria poder retornar aqui aos estúdios da Rádio 87,9 e agradecer aqui, irmão Ismael, a grande audiência, né, que nós tivemos aí na quarta-feira, né? Quarta-feira tivemos aqui um programa muito abençoado. Que Deus continue abençoando o diácono Ismael, pastor Luizinho, o carinho que os irmãos têm por nós, né? E pelo nosso pastor presidente, pela diretoria da nossa igreja. Nosso pastor Paulo pediu para que nós estivéssemos aqui trazendo um abraço, né, do nosso pastor presidente e também da nossa diretoria. Nosso amigo Gerinho é um apoiador aí do nosso ministério também, é membro da nossa igreja, e o Gerinho é o coordenador, né, da mídia, de toda a mídia aí do nosso campo do Ministério do Belém, aqui em Poços de Caldas. Eu quero destacar aqui também, pastor Luizinho, um trabalho muito importante que o Gerinho faz, que é o podcast, né? 1 milhão de glória. Os irmãos quiserem conhecer esse trabalho aí, acesse lá as redes sociais aí, né? No Instagram, podcast 1 milhão de glória. Também, pastor Luizinho, eu quero aproveitar a grande audiência aqui, né, da rádio e dizer que em breve, nós estaremos lançando o nosso primeiro livro, né? Nossa literatura cristã, um livro que Deus nos deu, já está nos últimos detalhes, e esse livro eu quero fazer o lançamento aqui na rádio, né? Aproveitar a grande audiência que tem a rádio, e esse livro tem como objetivo alcançar muitos ministérios. E o tema deste livro que Deus me deu é o chamado do obreiro, né? O chamado do obreiro, né? A vocação ministerial do obreiro. E também aquele que deseja, né, ingressar no ministério. Então, logo estaremos lançando este livro, né, Gerinho? E eu creio que as portas aqui dos estúdios, né, da 87,9 estarão abertas para nós fazerros aí a divulgação do nosso livro, que vai ser uma bênção de Deus. Vai ser uma honra, pastor Misael. Obrigado, viu, pastor Luizinho? Muito obrigado mesmo. Também quero dar um abraço aqui para minha esposa, irmã Daiane, que está trabalhando, a minha esposa, meu filho Jonathan, e também a grande família lá em São Paulo, viu, pastor Luizinho? Minha família está sempre conectada aí na programação da rádio, viu? Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui uma breve palavra para a meditação de todos que estão conectados aqui na programação, e eu quero ler aqui com os irmãos Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos,
capítulo 1, versículos 30 e o 31. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, versículos 30 e o 31. Vamos ler o 29 também. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Uma palavra para as famílias. O interessante, irmãos, é que Jesus, no ministério de Jesus, Jesus entrou e visitou diversas casas. Ao decorrer do seu ministério, Jesus, ele tinha esse propósito de entrar em casas, transformar casas. Jesus realizou muitas obras extraordinárias. Quando Cristo passava por esses lugares, pastor Luizinho, ele operava milagres. Jesus sempre entrou em casas, Jesus sempre visitou famílias, irmão Ismael, com um propósito. Quando Jesus entrava em casas, era a oportunidade que ele tinha de realizar um milagre. Jesus entrou em muitas casas, pastor Luizinho, visitou muitas aldeias. Eu costumo dizer que Jesus foi o maior pregador itinerante, porque ele percorria, ele andava, oh glória! E agora nesse contexto aqui, Jesus entra numa casa, o versículo vai nos dizer, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão. Então Jesus estava com uma comitiva e ele entra numa casa e dentro dessa casa alguém estava enfermo. A sogra de Pedro estava enferma, na cama, com febre. Aleluia! Jesus não chegou naquela casa e pediu um cafezinho. Jesus não falou, eu quero almoçar. Jesus falou, eu quero curar. Eu quero curar. Aleluia! Jesus entra em uma casa com um propósito. Curou a sogra de Pedro. Esse é o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele é o mesmo, pastor Luizinho, ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, quem muda é o homem. O homem muda, o ser humano muda. Agora Jesus Cristo, ele é o mesmo. E ele entra para curar. Ele entra com um propósito. Meu amigo e minha amiga, você que está conectado aí na programação, talvez alguém da tua casa, da sua parentela, está enfermo. E a boa notícia hoje é, Jesus vai entrar em casas para curar. Ele é o dono da cura. Ele é o dono do milagre. A Bíblia vai dizer que imediatamente aquela mulher foi curada, se levantou e começou a trabalhar, começou a servir, porque o propósito de Jesus é trazer cura, Ismael. Jesus entrou em muitas casas, Jesus visitou muitas famílias, mas toda a casa que Jesus entrou, ele entrou com um propósito. Então a primeira lição que nós vamos aprender no ministério de Jesus é as oportunidades. Toda oportunidade que Jesus tinha, ele curava, ele salvava, ele libertava, porque o nosso Jesus, ele é o dono da cura.
Glória a Deus. Então você ouvinte, você que está aí ouvindo essa programação, Jesus vai entrar na sua casa e vai curar. Ele vai fazer uma obra. Aleluia! E eu tenho certeza, pastor Luizinho, assim como a semana passada nós tivemos aqui testemunhos, na quarta-feira os irmãos aqui ligando na rádio, né, Ismael? Ligando, mandando mensagem. Aleluia! Não vai ser diferente hoje, porque Jesus, ele entra em casas. Jesus é especialista, irmãos, em entrar em casas. Ele trata com as famílias. Aleluia. Ele vai na estrutura familiar. Aleluia. Oh, aleluia, porque a Bíblia diz também que o inimigo, ele tem um propósito. O inimigo também tem um objetivo, Ismael: matar, roubar e destruir. Mas Jesus, quando ele entra, ele transforma, ele muda, ele cura. Oh glória, ele transforma. Jesus está entrando em casas. Como assim, pastor? Através desta programação, através desta audiência, Jesus vai entrando, vai falando, os louvores que foram entoados aqui, ele vai entrando em casas, vai curando e o nome dele é glorificado. Aleluia! Porque o dono da cura está entrando na sua casa. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, mas Jesus ainda entra em casas. Aleluia! Entrou naquela casa, curou a sogra de Pedro. Imediatamente aquela mulher foi curada. Esse é o meu e o seu Jesus, que entra para curar, que entra para resolver, que entra para transformar. Aleluia! Cada casa era uma oportunidade para realizar uma obra. Oh glória! Aleluia! Aquela mulher estava deitada, aquela mulher estava enferma, aquela mulher estava com uma febre. Aleluia! Não podia trabalhar, não podia se locomover, não podia fazer os afazeres da casa, mas Jesus chegou. Oh glória! Jesus chegou. Aleluia! Ele está chegando em alguma casa hoje. O interessante, irmão Ismael, é que Jesus, ele não se limita somente às casas aqui de Poços de Caldas. Ele entra numa casa lá no Ceará. Oh glória! Ele entra numa casa lá em São Paulo. Oh glória! Ele entra nas casas do sul de Minas. Aleluia! Ele entra, irmão. Ele entra. Jesus falou comigo aqui, pastor Luizinho. Aleluia! Eu entro na casa que for. Eu vou aonde precisar ir. E vou levar a cura hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus chegou naquela casa com a cura. Lucas capítulo 19, versículo 9. Mais uma casa que Jesus entrou, Gerinho. Aleluia. Qual foi a casa que ele entrou? Ele entrou na casa de Zaqueu. Oh glória. Oh pastor Luizinho, Jesus gosta de casa. Glória a Deus. Jesus gosta de gente. Aleluia. Primeiro ele teve aquele diálogo com Zaqueu, né? Diante daquela multidão, Jesus tratou com Zaqueu, falou com Zaqueu. Zaqueu também tinha curiosidade de conhecer Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus. Mas o mais importante, pastor Luizinho, foi quando Jesus falou: vamos lá na sua casa? Deixa essa multidão para lá. Aleluia. Mas eu preciso tratar com você dentro da sua casa, Zaqueu. Aleluia. E o que Jesus levou para aquela casa? Não foi dinheiro, não foi carro, não foi prosperidade, não, né? Agora tem uma tal de teologia da prosperidade aí, não.
Jesus levou o mais importante, Ismael: salvação. Ele chegou numa casa, levou cura. Chegou na outra casa, levou salvação. Jesus sempre leva alguma coisa, irmão. Aleluia. Zaqueu, glória, hoje veio salvação para a sua casa. Jesus vai entrar em alguma casa, Ismael, para levar salvação. Alguém vai ser impactado com esta palavra e vai dizer: Jesus salvou minha casa, Jesus salvou meu filho, Jesus salvou meu marido que estava no vício, que estava no alcoolismo. Jesus entrou e salvou a minha casa. Eu sei o poder que tem esta palavra, Ismael. Eu sei, porque Jesus também entrou na minha casa, me libertou das drogas, me libertou do crime, transformou minha casa, curou minha casa, salvou minha casa e fez de mim um pregador do Evangelho. Restaurou minha família. Mas por quê, pastor? Porque ele entrou. Quando ele entra, ele transforma. Aleluia. Ele chega, cura, ele chega, ele salva. Aleluia. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus, Ismael, é o homem mais educado. É o homem mais educado, é Jesus. Tem gente que chega, chuta a porta, arromba a porta. Tem gente que é sem educação, mas Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Oh, glória! Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha o nível da educação, pastor Luizinho. Jesus aqui está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar na casa. Oh, Jesus quer entrar na casa de alguém, Ismael. Só que ele é educado, ele está batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu curar, deixa eu salvar, deixa eu resolver o que você não resolve, ó. Ele quer entrar. E se ele entrar, Gerinho, ele muda tudo. Se Jesus entrar na minha casa, na tua casa, tudo muda. Tudo muda. Ele quer ser o Senhor da sua casa, ó. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. É ele dizendo assim, Ismael: eu não quero ficar do lado de fora. Eu quero fazer parte dessa casa. Porque na casa que eu entro, tem cura, tem salvação, tem libertação, não tem mais briga, não tem mais discussão. Aleluia! A casa que Jesus entra, ele leva a união. Coisa boa! É uma casa que tem Jesus. Quantas casas estão sem Jesus? Mas hoje, ele está dizendo: eu estou à porta, eu quero entrar. Eu tenho certeza, pastor Luizinho, que Jesus vai chegar em algumas casas, vai curar, vai salvar, vai libertar, vai ter testemunho aqui na rádio. Alguém vai ligar na rádio e vai dizer: olha, Jesus precisou entrar na minha casa, libertou meu esposo, curou a minha esposa, salvou meu filho, porque pelo poder da palavra, pela entrada de Jesus, não tem demônio que fica. Aleluia! Aonde ele chega, pastor Luizinho, o vício tem que sair. Aleluia! Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus vai entrar, vai visitar algumas casas. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 31. Aleluia. Olha a palavra de Deus fazendo
o que lhe apraz. Aleluia, aleluia, oh glória. A palavra está dizendo assim, olha, aleluia, aceite a Cristo, receba a Cristo, aleluia, abre a porta da sua casa e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Este é o segredo da vitória, aleluia, abrir a porta da nossa casa para receber Jesus, aleluia. Aceite a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Se você aceitar a Cristo, toda a sua casa vai aceitar a Cristo também, aleluia. Entregue a tua vida a Jesus, aleluia. Abra a porta da sua casa, abra o teu coração para receber a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra que transforma, a palavra que liberta, aleluia. Deus está entrando em algumas casas, aleluia. Na casa que Jesus entra, tudo é transformado. Quantas casas precisam receber Jesus agora, neste momento? E daqui a pouco, pastor Luizinho, nós vamos orar. E o Espírito de Deus vai entrar em algumas casas. Jesus vai visitar algumas casas. Olha que coisa interessante. Jesus tratou com Zaqueu ali, diante daquela multidão. Mas Jesus falou assim: Zaqueu, eu quero pousar em sua casa. Essa palavra pousar significa eu vou passar um longo tempo lá dentro. Era Jesus dizendo: tem muita coisa para me resolver lá, Zaqueu. Então deixa essa multidão aqui, vamos lá. Porque hoje me convém pousar. Esta palavra pousar. Era Jesus dizendo assim: não vai ser só uma visita não, rapaz, eu vou resolver umas coisas lá naquela casa. Eu vou passar um tempo lá dentro, Zaqueu. Porém, o mais importante é que hoje, não é amanhã não, Zaqueu, hoje veio salvação para essa casa. Glória a Deus. O maior presente, pastor Luizinho, o maior presente é salvação na casa. Famílias precisam serem salvas. Jesus chega na casa de Pedro e falou: aqui eu vou ter que curar, aqui eu vou precisar curar. Chegou na casa de Zaqueu, aqui o negócio é salvação. Aleluia. Para cada casa, Deus tem um propósito. Para cada casa, Deus tem uma obra. Jesus entra na casa de crente também. Jesus está entrando em casas de crente. Se é cura, Ele tem a cura. Aleluia. Se é salvação para os filhos, Ele tem salvação para os filhos. Se é nas finanças, Ismael, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem recursos, Ele tem provisão. Jesus está entrando em casas hoje. E Ele vai fazer o que precisa ser feito. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós vamos orar, nós vamos fazer o apelo, porque, irmãos, a obra de Jesus ela é completa. Alguém está ouvindo esta palavra e Jesus vai entrar com salvação. Haverá testemunhos de milagres. Mas não é o homem que entra não, viu, Ismael? Não é o pregador que entra, não é o pastor que entra. Quem entra é Jesus. É Ele. É Ele. E a Bíblia diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas eternamente. Glória, pois, a Ele. Vou dar um testemunho aqui rapidinho. Ontem nós terminamos a tarde do propósito lá na nossa igreja sede. E a irmã Andréia tá conectada aí
na programação. A Andréia falou: pastor, o senhor pode fazer uma visita para um senhor? Ele está de cama, ele está enfermo e é pai de uma das nossas irmãs aqui da igreja sede. Eu falei: vamos lá, irmão. Chegamos lá, pastor Luizinho, o homem estava muito enfermo. Oramos por cura, fizemos a oração, mas o Espírito de Deus falou para mim: faça o convite para ele. Glória a Deus. Um homem já de certa idade. E eu fiz o convite para ele. Eu falei: Senhor Aparecido, o senhor quer aceitar a Cristo como teu Salvador? Ele falou: eu quero. Aleluia. Aí eu falei para ele: então receba a cura e receba a salvação. Aleluia. A bênção para o senhor hoje é em dose dupla. É a cura e a salvação. E ele aceitou a Cristo como Salvador. Glória a Deus. E eu saí, deixei as irmãs lá, e aquele homem estava chorando, irmão, chorando em lágrimas, Glória a Deus. porque ele recebeu o maior presente, a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus entra numa casa, ele entra com propósito. Olha o que eu tenho para dizer para alguém: a casa que Jesus entra nunca mais é a mesma. Se Jesus entrar em uma casa, ele vai fazer um grande milagre. Amém. O Jesus que entra em casas vai entrar na sua hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a pedido do nosso querido pastor Luizinho e do diácono Ismael, agora nós vamos orar pelas casas. Nós vamos abençoar a sua casa. Nós vamos liberar uma palavra de libertação, palavra de cura, uma palavra para renovar a tua casa. E você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus vai salvar toda a sua casa. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nos estúdios da 87,9 FM. Jesus está entrando em casas, curando, libertando. Jesus está abrindo portas. Jesus está quebrando maldições. Jesus está libertando da cachaça, da droga, do vício. Jesus está entrando em casas e está fazendo uma obra grande. Jesus que liberta, Jesus que cura, Jesus que renova, Jesus que restaura. Um dia Jesus entrou na minha casa, me libertou, me transformou. Hoje eu sou um pregador do Evangelho. Hoje eu sou um pastor abençoado. Hoje eu tenho uma família abençoada, esposa abençoada, filho abençoado, porque um dia ele resolveu entrar na minha casa e mudou a minha história. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que se afastou dos caminhos do Senhor, escute: eis que estou à porta e bato. Jesus quer entrar na sua casa novamente. Ele não se esqueceu de você. Abra o teu coração, deixa ele entrar novamente na tua casa. Jesus tem cura, Jesus tem salvação, Jesus tem libertação. Jesus quer entrar na sua casa em nome de Jesus. Se você quiser uma visita na sua casa, uma oração na sua casa, entre em contato aqui na rádio, deixa aqui o endereço da sua família, da sua casa. Olha, se você estiver aqui em Poços de Caldas e região, entre em contato com a rádio, deixa aqui teu contato. Nós vamos até a sua casa levar a palavra que liberta, que transforma, em nome de Jesus. Apresentar uma das nossas igrejas para a sua casa, para a sua família, porque o cuidado de Deus vai chegar na sua casa. Liga aqui na rádio, manda uma mensagem.
Jesus quer entrar na sua casa. Amém.